Olá, salve Maria, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. No encontro de hoje, nós vamos encerrar os encontros sobre a Santíssima Trindade. Nos encontros passados, nós falamos sobre Deus Pai, sobre Deus Filho. Ambos, já de conhecimento de vocês, porque já foram temas trabalhados lá na primeira comunhão. Agora, para encerrar, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Aqui nós temos a iluminação bíblica. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Isso está no livro de João, capítulo 16, versículo 13. João havia declarado: vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Está no livro de João, capítulo 1, versículos 32 ao 34. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serei as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por que eu trouxe aqui essa iluminação bíblica? Essa iluminação bíblica é basicamente, digamos, para dar um spoiler do que vai ser falado aqui. O Espírito Santo, diferentemente de Deus Pai e de Deus Filho, é o que nós menos trabalhamos na primeira comunhão. Nós não vemos de maneira aprofundada sobre o Espírito Santo. Então, é no momento da crisma que se começa a aprofundar sobre o Espírito Santo. E por quê? Porque é no sacramento da crisma onde cada um de nós recebemos o Espírito Santo. Então, por isso que na crisma, onde se aprofunda mais sobre ele. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, ele é Deus com o Pai e com o Filho. É o Criador do homem e Deus, Jesus Cristo. Por que diz aqui ele é o Criador? Porque Cristo veio, claro, nasceu por meio de Maria, mas foi gerado por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Pai, Consolador e Conservador da Igreja, intermediário de todos os dons. Todos os dons que temos na Igreja se realizam por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o nosso santificador, ele é artífice da evangelização e da nossa conversão. Por quê? Que é por meio do Espírito Santo que nós conhecemos as coisas do alto. O Espírito Santo ele nos dá a inteligência e nos dá a sabedoria para que nós consigamos conhecer
as coisas do alto. O Espírito Santo, ele também é o guia e a alma da igreja. A graça de Jesus Cristo e o amor do Pai Eterno nos vêm pela comunhão com o Espírito Santo. A graça e o amor existem desde todo sempre. Mas quem nos traz isso, quem nos mostra isso, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos conhecimento do amor e da graça. É como se uma família vivesse num rico poço de petróleo. De que lhe serviria se elas não soubessem que aquele poço estava ali? Assim também, do mesmo modo, seria inatingível para nós a obra de Deus, a obra de Cristo, se não fosse pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que estão confiados a nossa salvação e a nossa santificação. Os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, no geral, ele é representado por 3 símbolos. A pomba branca, que aparece no batismo de Jesus, que é o símbolo da doçura, da simplicidade, da bondade e da paz. O outro símbolo do Espírito Santo são as línguas de fogo, que representam a forma como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos Pentecostes, por meio das línguas de fogo e pelo vento impetuoso. O fogo representa o amor de Deus pelos homens, e o vento é o instrumento que torna o fogo mais forte e cada vez mais vivo. A expressão batizar com fogo significa batizar com o sinal do amor, o amor eterno. Ou seja, quando se diz batizar com fogo, não é que tacar fogo ali e batizar uma pessoa, tá? Não digamos, no sentido literal, tá? Batizar com fogo quer dizer batizar com o sinal do amor. Os 7 dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, como foi prometido por Jesus e foi nos dado por Jesus, está sempre a derramar dons sobre nós. São muitos os dons do Espírito Santo que nós podemos receber durante a nossa vida, conforme a vontade de Deus, conforme a nossa disposição e conforme o nosso pedido para receber esses dons. Além dos dons especiais que cada um de nós temos individualmente, tá? Porque uma pessoa tem um dom, a outra tem outro, a outra tem outro. Cada um de nós temos dons individuais que é nos dado por meio do Espírito Santo, conforme a nossa necessidade e a nossa solicitação. Mas também nós temos os 7 dons do Espírito Santo, os dons que de certa forma todos nós temos e que são os mais conhecidos e mais comuns. O primeiro dom do Espírito Santo é o entendimento. O entendimento, ele é o dom de ver as coisas de maneira esclarecida, de ver as coisas às claras. É a facilidade que recebemos para julgar segundo o coração, e não segundo a mente. Ou seja, o entendimento, ele é o dom de julgar por meio da verdade e por meio da justiça, e não por meio do diz-que-diz-que, não por meio de fofoca, por meio da rádio peão, tá? Entendimento é o dom que o Espírito Santo dá a cada um de nós para nós julgarmos conforme o coração. A sabedoria, que é julgar com igualdade e justiça, coisa tão rara hoje em dia. É ter critérios de Deus, usar caminhos de Deus para ver as coisas e trilhar estradas conforme Deus nos solicita. Ou seja, a sabedoria, ela é muito difícil de se ter
hoje em dia. Porque sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. A inteligência nós podemos adquirir na escola, na universidade. A sabedoria não. A sabedoria nós não conseguimos, como é que vamos dizer? Tá, a sabedoria ela não é adquirida por meio de estudo. A sabedoria ela vai sendo adquirida conforme a nossa vivência, conforme as situações que cada um passar. Então, por isso que a sabedoria ela é mais rara de se ter, porque ela só é adquirida por meio de vivências e não por meio de estudo como a inteligência. Mas claro, nós podemos sim ser sábios. E essa sabedoria ela se dá por meio do Espírito Santo. Piedade é adorar fielmente a Deus mediante contínuos e atos de amor, glória e louvor. Ou seja, é adorar sempre a Deus. É adorar fielmente a Deus. Né? Não é adorar a Deus quando eu estou na pior e quando eu estou na melhor é esquecer-se de Deus. Não. A piedade é adorar e louvar fielmente a Deus, seja em momentos bons ou em momentos maus. Fortaleza é a força e a coragem para resistirmos às investidas do mal, seja essas investidas em obras do maligno, ou seja, em armadilha dos próprios homens. A fortaleza, ela é a força e a coragem para que o Espírito Santo dá a nós para nós enfrentarmos o mal. Conselho deriva do entendimento e da sabedoria. É dar testemunho positivo de vida, é ensinar a doutrina do Senhor, é mostrar os caminhos e dar ideias e conselhos cristãos, é chamar atenção de forma amorosa e construtiva. Ou seja, não é aconselhar xingando, não é aconselhar, digamos, pegando do pé, não. É chamar atenção de forma amorosa e construtiva. Ou seja, não é apenas jogar o conselho, é ter empatia com a situação da pessoa, com a história da pessoa, com ouvir a pessoa e, consequentemente, para poder aconselhar de maneira amorosa e construtiva. Não se fica jogando conselhos à toa. É preciso ouvir primeiro. Sem ouvir, não se dá o bom conselho. Ciência. Ciência, não é a disciplina ciências, que nós estudamos na escola. Tá? Aqui a ciência, não tem nada a ver com os animais, não tem nada a ver com o corpo humano, tá? Aqui ciência, ela é o dom de discernir entre o bem e o mal, entre o chamado de Deus e os projetos do mundo. É a linha de equilíbrio que inspira o agir cristão. Ou seja, é o dom que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos discernir o que é bom e o que não é bom, e que para que, consequentemente, nós consigamos escolher o caminho que nós queremos. E, por fim, o temor a Deus. Temor a Deus é o medo de ofender a Deus, é o medo de romper a comunhão, é o medo de nós nos separarmos e perder a amizade de Deus. É isso que consiste o dom do temor a Deus. Espírito Santo
e o Pentecostes, né? Que o nosso encontro coincidiu, né, com a celebração de Pentecostes, inclusive nesse domingo, o dia 28, se celebra liturgicamente, né, o Pentecostes. E o que é o Pentecostes? Celebrar Pentecostes é comemorar o dia que o Senhor envia o seu Espírito sobre todos os apóstolos e a Virgem Maria reunidos no cenáculo. É também um convite para clamarmos: Vinde Espírito Santo, na certeza de que isso não é algo lá do passado, né? Não é algo lá do tempo dos apóstolos somente, e sim é que esse Espírito nunca cessou de ser derramado sobre a humanidade, tanto que esse Espírito ele será derramado quando vocês receberem a Cristo. Espírito Santo, fonte de santidade. A Igreja ensina que o Espírito Santo é a fonte doador de toda santidade, porque o Espírito Santo nos doa todos aqueles dons, justamente porque aqueles dons todos nos levam à santidade, que é a nossa missão maior. Porque todos nós somos chamados à santidade. A santidade, ser santo, não é ser coisa de velho. Todos nós, sem exceção, somos chamados a ser santos e santas de Deus. A santidade é para todos nós, não é só para aqueles, né, que hoje nós vemos a imagem lá na igreja. Né? Se a imagem deles estão lá na igreja hoje, né, porque em vida eles fizeram alguma coisa. Em vida eles cumpriram com os desígnios de Deus. Pois, como está nas Sagradas Escrituras, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Porém, a realidade de santificação, ou seja, para nós nos tornarmos santos, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. A santidade, ela é impossível, né, se nós formos usar somente as nossas próprias forças, ou seja, as forças humanas. Mas a santidade, para acontecer, para que nós de fato sejamos santos, nós dependemos da força do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível ser santo, é impossível ser santa. São Paulo faz a seguinte indagação ao escrever para os coríntios: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Ou seja, no ser humano habita o Espírito Santo, o santificador. Esse é um mistério de amor indescritível, de um Deus soberano e imenso, que na sua infinita bondade se faz morada no homem e no amor. Aqui, quando se diz o vosso corpo é templo do Espírito Santo, aqui traz um adendo para a modéstia. Tá, que é a modéstia? A modéstia não é coisa de velha, não é coisa do passado. A modéstia é nos comportarmos bem, nos vestirmos adequadamente. Por quê? Não é o nosso corpo, nossas regras. Né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E como um templo, ele deve ser guardado e respeitado. Então, questão do adentro das vestes, não tem como nós guardarmos o nosso corpo dentro de um shorts curto e de um cropped, por exemplo, né? Quando nós usamos um shorts curto e um cropped, por exemplo, nós não estamos preservando o nosso corpo, né? Então, antes de dizer meu corpo, minhas regras, lembrar
primeiro, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e como um templo, ele deve ser cuidado, né? Deve ser guardado e respeitado. A igreja afirma que Cristo é o verdadeiro templo de Deus. Pela graça de Deus, também os cristãos se tornam templos do Espírito Santo. Ou seja, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. Assim, a pessoa humana inteira está destinada a se tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito. Dessa forma, trazendo conosco a graça de sermos habitados pelo Espírito Santo. Que aí nós entramos na questão dos frutos do Espírito Santo, que vai ser trabalhado no próximo encontro. No próximo encontro, vou estar trazendo os frutos do Espírito Santo, que são 12, tá? E que a modéstia, que eu havia comentado, já com vocês, inclusive, é um deles. Também podemos ser santos e santos de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, o que quero dizer com isso? Santidade não é coisa para velho. Santidade, todos nós podemos e devemos ser santos e santas de Deus. A nossa missão maior será sempre a santidade. Ser santo não significa necessariamente ser perfeito, mas sim buscar a perfeição na imperfeição, vamos dizer assim. A igreja ensina que o progresso espiritual tende a união sempre mais íntima com Cristo. Então, quanto mais intimidade nós tivermos com Cristo, mais santo vamos nos tornando. Por quê? Porque quanto maior a nossa intimidade com Cristo, menor vai ser a nossa relação com o pecado. Esse caminho é possível pela ação do Espírito Santo, porque ninguém só por si mesmo se santifica. Então, ninguém é santo por si mesmo. Nem mesmo aqueles que nós vemos a imagem lá na igreja foram santos por si mesmos. Se eles se tornaram santos, se eles estão lá no altar hoje, é porque eles santificaram por intermédio do Espírito Santo. Ninguém é santo por si mesmo. Cada santo é uma mensagem do Espírito que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo. Ou seja, existe um movimento de unidade entre o homem e Deus no Espírito Santo que o conduz sempre para a santidade. A santificação pela ação do Paráclito é essa relação do homem com Deus, já que pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar na vida da Santíssima Trindade aqui na Terra. Assim, ninguém está sozinho, pois o Senhor que dá a vida é o mesmo que nos sustenta. Essas são as palavras do Papa Francisco, e que faz sentido. Por quê? A santidade não se constrói sozinho. Como já foi falado, ninguém é santo por si só. Nós só construímos a santidade se nós caminharmos junto com a Santíssima Trindade. Sem a Santíssima Trindade, não há a menor possibilidade de nós sermos santos. Portanto, o Espírito Santo transforma e santifica os corações, os torna capazes de entrar na comunhão com as demais pessoas da Santíssima Trindade, para que sejam santos. Ou seja, a santidade ela só é possível por meio do Espírito Santo. O que pedir para o Espírito Santo hoje? Primeiro, eu vos darei um coração novo, em vós, porém, um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Todos ou quase concordamos que o grande ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como vos amei, é algo bom e belo que todos nós queremos viver,
mas que é bem difícil porque tem certos dias que dá vontade de sair enforcando todo mundo, né? Mas por quê? Né? Experimentamos a falta do perdão, o ciúme, o egoísmo, a mentira e muitos outros sentimentos ligados ao nosso temperamento que é inclinado para o mal. E a nossa história, a nossa inclinação, elas nos impede de viver o amor. Então, por isso que, primeiramente, é importante pedir o Espírito Santo, porque ao pedirmos o Espírito Santo, nós teremos um coração novo, um coração de carne, e não um coração de pedra, como nós temos muitas vezes e em muitas situações da nossa vida. Ouvir a voz de Deus. Durante os nossos encontros, desde lá a primeira Eucaristia até agora, nós aprendemos que nós devemos orar, rezar, conversar com Deus, pedir que Deus nos guie, que nos ajude. Contudo, frequentemente, não sabemos como orar, o que dizer a Deus e nem como ouvi-lo. Sim, é uma dúvida que aflige todas as pessoas, né? Que muitas vezes aflige até mesmo o catequista, até mesmo o padre, que é mais experiente. Então, isso nos aflige muitas vezes. Muitas vezes temos a impressão também de que a nossa oração é estéril. O que quer dizer oração estéril? Muitas vezes nós temos a impressão de que estamos perdendo tempo, que nós. Que por que ficar dizendo um amontoado de palavras, fazer tantos agradecimentos, tantos pedidos, louvores, por que nós temos que ir na missa, por que tem que fazer tal oração. De vez em quando, nos perguntamos se nós estamos de fato rezando ou se nós estamos rezando com a boca e o nosso pensamento está perambulando por aí. Felizmente, o Espírito Santo ele vem no auxílio da nossa fraqueza. Peçamos ao Espírito Santo que inspire a nossa oração, para que ela seja justa e bela, não importando o meio, o jeito de orar. O mais importante, o que é? É perceber que na oração não é Deus que se inclina em nossa direção, e sim nós que se inclinamos na direção de Deus. É o Espírito Santo que age em nós, transforma-nos por dentro e ajusta-nos à vontade do Pai. Ou seja, quando nós rezamos, Deus não se inclina aos nossos desejos, e sim nós nos inclinamos aos desejos de Deus. Para ter um novo coração e orar, como convém, nós pedimos: Vinde, Espírito Santo. Aqui termina com uma frase de um tal de Padre Jonas. Não sei que Padre Jonas que é esse, que tem muitos Padres Jonas no mundo, mas enfim, a frase é a seguinte: Desde que experimentei a efusão do Espírito Santo, ainda não me tornei quem Deus quer que eu seja, mas não sou mais quem eu era antes. Então, o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, ele nos transforma. Ele nos faz com que nós melhoramos a cada dia. É por isso que é importante pedir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos faz nos tornar santos e nos faz principalmente a ouvir a voz de Deus. Porque nós muitas vezes queremos que Deus ouça a nossa voz, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus quer. Então é por meio do Espírito Santo que nós deixamos de lado o nosso egoísmo e também passamos a ouvir o que Deus quer de nós. A ação do Espírito Santo em sua vida. Há coisas para mudar em sua vida,
em sua família, em seus relacionamentos, enfim, peça o Espírito Santo. Por quê? Que o Espírito Santo, ele vem em auxílio da nossa fraqueza, para nós orarmos como convém e que para nós nos inclinarmos primeiro à vontade de Deus. A vontade maior de Deus é que sejamos santos como Ele é santo. Mas como nós vamos fazer isso em nosso cotidiano se nós somos falhos e pecadores? Nós fazemos isso por meio do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós até queremos fazer o bem, mas sem a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito Santo para nos orientar, nós não sabemos por onde começar. Sem o Espírito Santo, nós até começamos a fazer algo bom, mas na altura do caminho se inclina para o mal. Então, por isso que é muito importante pedir o Espírito Santo. Obrigado pela atenção e participação. Dúvidas, só me chamarem no WhatsApp, certo? Um beijo e até o próximo encontro.